Olá, hoje eu vou mostrar como que eu organizo meu workspace Groovy no Eclipse para fazer scripts para o Jenkins, principalmente para manutenção e gerenciamento. Groovy é uma linguagem dinâmica que roda dentro da JVM e é como se fosse um Lua para C++, que você consegue executar scripts Lua dentro de um programa C++ enquanto ele executa, né? Você pode fazer a mesma coisa com Java. Você tem uma JVM, como no caso do Jenkins, executando, e você pode mandar scripts Groovy que são executados e alteram os objetos, como por exemplo os builds, a estrutura de builds, a fila. Você pode fazer muita coisa com Groovy, né? Então é essencial para quem gerencia servidores Jenkins. Ah, o, no, no, no Jenkins você tem um console aqui de script, né? Barra script, ó, que você acessa. Para chegar até aqui, você vem em gerenciar Jenkins e script console. Aí aqui você tem um exemplo de código, por exemplo, ó, que escreve, ele pega a instância do Jenkins, né, do Hudson aqui no caso, pega o plugin manager, que é quem cuida dos plugins no Jenkins, e pega todos os plugins dele e imprime isso, né, escreve isso na saída. Você executa o script e sai aqui, ó. Eu tenho apenas dois nesse Jenkins, o Translation e o Locale. Você também tem o Scriptler Plugin, que permite que você guarde alguns scripts, né, execute. Então, aqui tem uma aplicação da App Engine do Google, onde você consegue... Aí nessa aplicação aqui, ó, vocês podem consultar vários scripts, né? Tem, por exemplo, aqui um do Cosso, aqui, ó, que mata todos os builds. Você tem várias pessoas aqui que sobem os scripts, né? Eu subi um aqui, ó, para ver se um plugin está instalado. E aí você pode pegar o código e executar aqui, né? Outra maneira de executar o seu script é através do CLI, o cliente do Jenkins, né? Se você vier até aqui em gerenciar, fica aqui, ó. Ou você vem até aqui na URL e digita /CLI. E aí ele te dá toda uma explicação de como fazer e esse comandinho simples aqui, né? Você pode baixar o CLI, no caso aqui eu já baixei, ele está na minha pasta de download, né, do meu usuário aqui. Então deixa eu executar isso aqui, java jar, java-jar, jenkins cli.jar help, opa, -s chuva 8080. Aí ele se conecta no Jenkins, né, essa aplicaçãozinha aqui dentro do CLI, e eu só tenho que passar o URL que eu quero, né, no caso aqui é o chuva, é o nome da minha máquina 8080, a URL do Jenkins, e o comando que você quer, help. Você também pode executar aqui o Groovish, que é o Groovy Shell, e aí ele começa aqui. Eu posso vir, por exemplo, até aqui e colar o mesmo código que eu executei no console. E aí ele vai sair a mesma coisa aqui, tá vendo? Ou então você pode passar um Groovy. E aí você tem que passar o caminho do diretório que está o script Groovy. E é mais ou menos esse comando aqui que eu utilizo, só que dentro do Eclipse. Eu já vou mostrar como. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de um Jenkins rodando. O cliente do seu Jenkins, você tem que baixá-lo e colocar aqui, né, algum diretório. E agora vem a sacada, que é como escrever os scripts Groovy, se você não conhece o código Jenkins, né? Tem aqui, por exemplo, o javadoc do Jenkins, javadoc.jenkins-ci.org, onde você pode consultar aqui todas as classes, né, ou ir pela hierarquia de projetos procurando. Por exemplo, em Jenkins Model, você tem aqui a classe Jenkins, que na verdade também está ligada à classe Hudson, né? A Hudson agora estende essa daqui. E você precisa de uma instância dela para gerenciar muita coisa no Jenkins. Quase todos os seus scripts Groovy vão precisar usar essa classe. E aí você pode vir até aqui e ver os métodos, né, que ela tem. Você pode vir aqui a copy, é bom para copiar jobs, né, se você precisar fazer um job que copia um template de job, por exemplo, de outro job. Mas só que mesmo assim é um pouco complicado, né, o pessoal está acostumado a trabalhar dentro de MDE e gosta de ter um autocomplete. Então eu tenho uma maneira já publicada na internet, e eu esqueci de colocar o link aqui, mas eu vou postar quando eu subir esse vídeo, né? O que você precisa é de um workspace do Eclipse que tenha o projeto do Jenkins, primeiramente, né? Então, no caso aqui, eu tenho o projeto do Jenkins, né? Eu importei no Eclipse, ele cria esses outros módulos Maven. E eu tenho um projeto já
instalado. Outra coisa que é bom vocês terem também é o Eclipse Plugin do Groovy. Instala essa versão aqui se vocês estiverem usando o Juno, e ele permite que você execute scripts Groovy lá dentro e também facilita escrever os novos scripts, né? Ele tem a sintaxe melhor aqui. Só que se você escrever um script como esse, se você executá-lo como um Groovy, Groovy Script, Run as Groovy Script, ele vai dar um erro, porque não existem essas classes para ele, né? Então, vamos fazer do zero aqui para vocês verem. Primeiramente, cria um projeto Maven. Pula o archetype que você não precisa, né? O Group ID eu vou usar da TupiLabs e o artefato vai ser InfraGroovy, por exemplo. Aí pronto, eu tenho um novo projeto Maven aqui, né? Só que eu quero escrever Groovy dentro dele, então eu venho até aqui, configuro e converto para um projeto Groovy. Atualizo, né? Agora ele é um projeto Groovy e eu posso executar os scripts Groovy, por exemplo, colocar aqui infra, projetinho, um exemplo aqui, por exemplo, de Groovy, né? Pronto, está funcionando, né? Você já tem um projeto que puxa as dependências do Maven e que executa Groovy. Qual a vantagem disso? Aqui no POM, eu vou referenciar aquele projeto do Jenkins aqui, no caso o core, que é o que eu vou precisar, né? Você poderia referenciar o Maven plugin ou outros plugins. Se o seu script, por exemplo, usar o plugin de tap para alguma coisa, você adiciona uma dependência aqui no seu projeto InfraGroovy. Eu vou pegar o do Jenkins aqui, e abrir o POM dele. Esse daqui é a versão de desenvolvimento. Então o que eu faço? Eu copio isso tudo aqui, e eu vou alterar, né, dentro do meu POM que eu quero. Vou adicionar dependências, adicionar uma nova, colei aqui, né? O Group ID eu deixo, tiro isso aqui. Eu adicionei uma dependência desse projeto para o Jenkins Core. Para que isso? Exatamente para que aqui dentro do meu script eu possa começar a referenciar classes desse projeto. No caso, as classes não são serializadas quando você envia, né? O script é serializado e ele é executado lá no Jenkins. Pode acontecer que você use uma classe muito mais nova e dê problemas. Então, o ideal mesmo é que você tenha uma versão aqui no seu workspace semelhante à versão de produção, no caso, né? Na LTS eu acho que está 1.488, se eu não me engano, 1.4 alguma coisa. Então, pode acontecer de ter alguma coisa no core aqui, que eu estou usando a última versão, né, do GitHub. Pode ser que use alguma classe que não exista lá, então você tem que tomar cuidado com seus scripts, né. Então vamos lá. Agora que você já tem o script, né, o que mais você pode fazer? Você pode vir até aqui, dar um import, vamos importar Jenkins, e agora eu tenho autocomplete, vocês viram? Ctrl espaço no Eclipse, e aí eu consigo importar assim, por exemplo, e eu posso fazer def Jenkins igual a e aí eu tenho autocomplete, tá vendo? Dentro do Eclipse. Vou fazer assim ainda, Groovy mesmo, né? Pronto. Ele vai dar um erro de autenticação de chave quando você executar, mas não se preocupem, esse script aqui é completamente válido. Por exemplo, aquele mesmo código que eu tinha, cadê? Deixa eu copiar aqui. Copiar esse código aqui, executar o mesmo código aqui dentro. Mas só que em vez de instância que eu já tenho, então eu vou fazer assim, Jenkins. Plugin Manager Plugins. Agora, se eu executar esse script, ele vai dar um erro, porque não existe uma instância do Jenkins, né, aqui. Não tem como executar esse código aqui dentro. Ele precisa ser executado dentro do Jenkins. E como é que você faz isso? Aqui eu já tenho uma ferramenta criada, eu vou criar novamente para vocês verem. Aqui você tem o botão de depuração e de execução, que são muito usados no Eclipse. E tem o de ferramentas. No de ferramentas, você pode vir até aqui, configurar uma ferramenta externa. Eu vou copiar esse daqui para ficar simples de ver. My Groovy Script.
o que esse programa faz? Você vem até aqui, né, cadastra um novo programa e ele vai abrir uma janela vazia aqui, né? Dê um nome para esse programa. A execução que você vai fazer mesmo é o Java. Lembra que aqui no CLI ele dá esse exemplo, java-jar, o CLI, a URL e o comando. E lembre que eu mostrei aqui do Groove, desse comando Groove e o caminho do script. A gente vai executar esse comando e o caminho do script a gente vai passar esse script que a gente quer executar. Então você executa /usr /bin /java, no meu caso aqui esse é o Java que eu tenho. A Working Directory, você passa o diretório do Workspace, basta vir até aqui em Browse Workspace, ou você pode usar uma variável também, né? E pegar esse valor aqui. E os argumentos, você vai copiar os argumentos que estão aqui, ó. Você copia até aqui e cola no seu Eclipse. Aí no caso eu já sei onde está o meu jar que eu baixei, a minha URL. Se você usasse, ou se você usa, né, autenticação ou segurança, você precisa adicionar também o "-i", e aí você dá o caminho da sua chave, o caminho de uma chave privada, né, como algo assim mais ou menos. Ou então, se você usar uma versão muito antiga, eu acho que tem uma opção username e password simples, né, para autenticação simples, mas menos seguro. No caso aqui eu não tenho nenhuma segurança nesse Jenkins, né, que está na minha máquina. E esse daqui é essa resource aqui, ele é o caminho absoluto para o recurso que eu estou selecionado no meu workspace, né? Então com isso aqui eu estou falando o que? Eu estou falando, executa o Java nesse diretório aqui, né? Executa esse Java, -jar, eu passo o cliente, a URL do Jenkins, falo que eu quero executar um script Groove e passo o caminho que está aqui dentro do Workspace. Eu vou fechar, porque como que funciona aqui? O jeito que eu gosto de executar, eu faço um script como esse, venho até aqui, deixo ele selecionado e executo o meu programa externo, ó. E aí eu tenho a mesma saída que eu tive lá, mas só que agora eu tenho o autocomplete. Você não tem o autocomplete aqui no terminal e você também não tem o autocomplete aqui no console de scripts. Você também não tem. Então, para escrever os meus scripts de gerenciamento do Jenkins, geralmente é assim que eu faço. Por exemplo, se eu quisesse o Plugin Manager, poderia fazer assim, ó. Tem uma sacada que é assim, nem sempre o Eclipse consegue, aqui você pode usar ou não usar, né, o ponto e vírgula, nem sempre o Eclipse consegue fazer o autocomplete, aqui ele conseguiu. Às vezes quando ele não conseguir, você pode dar o tipo também, assim, sabe, algo como Plugin Manager, igual a Jenkins.PluginManager. Ou então você utiliza assim mesmo, só que no meu caso eu não faço build automático dos projetos do Eclipse, né? Como eu trabalho com muito aberto e às vezes eu estou alterando alguma coisa, eu não gosto que ele fique compilando. Então você às vezes precisa vir até aqui, dar um build project e aí o autocomplete começa a funcionar. Então, por exemplo, aqui eu conseguiria pegar os plugins, aqui dali que nós fizemos. Ou então eu ainda conseguiria somente os plugins ativos. Você pode ter alguns plugins que não estão ativos, né? Você pode pegar os plugins que falharam, o proxy, né, a informação sobre o plugin, rootd e etc. E assim você começa a fazer os seus scripts do Jenkins com autocomplete no Eclipse, né? Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, né, mostrando como fazer os seus scripts com autocomplete no Eclipse. E é uma ferramenta muito poderosa para você gerenciar os seus Jenkins. Por exemplo, recentemente eu tive uma migração de um antigo Jenkins que estava todo aberto, né, e teve algum problema com dados corrompidos no XML, para um novo Jenkins. Então o que eu fiz? Copiei os XMLs para lá, atualizei a configuração do disco, né, eu já tinha alguns plugins instalados, e aí ao mesmo tempo houve uma mudança de SVN. Então eu fiz um script que arrumava todo o SVN, né, todas as URLs. Depois eu fiz outro script que arrumava o nome do job. A gente adotou algumas convenções de nome. Houve outro script para timeout de build, para notificações e triggers de SCM, etc. Né? E isso salvou muito tempo, sabe? A migração levou 2 dias para estar no ar o Jenkins, e agora nós estamos adaptando, criando algumas novas automatizações.
Então é muito usado isso aqui, espero que vocês gostem e boa sorte.